Estejamos em paz, queridos irmãos em humanidade. Que nos abençoe e nos envolva em sua luz, o meigo Nazareno Jesus. Trouxemos para a nossa reflexão o tema do amor ao próximo. E quando falamos nesse tema, sempre lembramos da psicóloga Hannah Wolff, que na sua pesquisa, que deu origem ao seu livro Jesus, o Psicoterapeuta, ela faz uma observação muito interessante sobre como os hebreus tratavam o tema amor ao próximo. Hebreus. Quem eram os hebreus? Os hebreus foram povos semitas, oriundos da Mesopotâmia, que passaram pela Babilônia e se estabeleceram no Oriente Médio, em torno de 2 milênios antes de Cristo. Esse povo semita originou os árabes e os judeus. Na contemporaneidade, na atualidade, o termo hebreus ele ficou associado unicamente para definir os judeus. Tá? Então, esses judeus, eles tinham 3 maneiras de ver, de definir o próximo. Primeiro eram os não próximos. O segundo eram os quase próximos. E o terceiro era o próximo propriamente dito. Quem eram os não próximos? Os não próximos eram os romanos, eram os estrangeiros em geral, eram os samaritanos e os pecadores. Os quase próximos, que eram o segundo na definição deles, eram as mulheres, as crianças e os idosos. Os próximos, propriamente dito, eram aqueles homens que rezavam e que viviam todos pela mesma cartilha, os mesmos hábitos, né, a mesma seita, aquele espírito de seita. Então, esses eram os próximos, as definições de próximo para os hebreus, para os judeus. Né? E daí chegou o Nazareno Jesus com todo o seu amor, porque este Espírito foi quem nos trouxe primeiramente a ideia de amor e de perdão incondicional, pois ele ampliou desproporcionalmente este conceito de próximo, pois que ele viveu entre os marginalizados, os excluídos da sociedade. Viveu e conviveu entre eles. Então vejam que Jesus trouxe, né, produziu uma profunda reflexão no conceito social daquela época, na sociedade daquela época. Né? E ele nos convidava antes, e nos convida agora, renova o seu convite, para que a gente reveja os seus conceitos ou os nossos conceitos de próximo. E aí nós buscamos uma lição muito interessante que o Emmanuel nos traz no seu livro Fonte Viva, capítulo 101, com um subtítulo que se chama A Cortina do Eu.
Emmanuel nos leciona que nós gostamos mesmo é de nós refletido nos outros e não dos outros. E por que ele diz isso? Porque ele diz, isto equivale ao dizer dele, que nós gostamos daqueles que concordam, que chancelam, que dão guarida à nossa maneira de pensar e às nossas atitudes. E que desgostamos daqueles que discordam das nossas atitudes, daqueles que não concordam com nossa maneira de pensar e ainda nos apontam as nossas dificuldades, né? Ainda nos apontam as nossas deficiências, aqueles que não aprovam as nossas estratégias. Então, por isso Emmanuel nos traz esta lição, né? Que nós gostamos, na verdade, é de nós refletido nos outros e não dos outros, né? Este olhar, por exemplo, que Emmanuel está tentando nos passar, não é que ele esteja nos passando um pito, não é que Emmanuel esteja nos criticando, mas ele está nos chamando a atenção para que nós olhemos para nós com mais seriedade, que nós olhemos para o nosso interior com mais profundidade, porque Emmanuel diz, né, que os tempos são chegados. Então, queridos irmãos, vejam que tudo isto é para nos levar a viajarmos em direção ao nosso interior, buscando um novo olhar em relação ao próximo. E na codificação kardeciana, um espírito, né, Kardec perguntou a esse espírito, Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, como eu faço para me melhorar mais rapidamente? Como eu caminho em linha reta em direção ao meu melhoramento pessoal? E Santo Agostinho deu uma resposta magistral. Ele disse: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Vejam como é importante nós nos conhecermos, tá? E nos deu mais uma contribuição nos dizendo que a cada dia, a cada final de dia, ele sentava na sua cama antes de dormir e passava limpo o seu dia. Examinava, refletia, se ele não tinha sido indelicado, se ele não tinha feito qualquer coisa, não tivesse tido qualquer ação que prejudicasse os outros, que desgostasse os outros. E se ele chegava à conclusão que sim, ele procurava no dia posterior realmente refazer esta atitude. Então ele nos diz que essas atitudes nos levariam a um caminhar mais rápido em direção ao Mestre Jesus. Então, queridos irmãos, vejam bem, é uma dica a seguirmos nós que estamos nesta luta, nessa batalha pelo nosso melhoramento. Emmanuel também nos traz uma contribuição muito interessante nesse sentido, porque ele diz assim que muitos de nós entram no Espiritismo, mas que em poucos o Espiritismo entra. Vocês vejam como é importante nós fazermos uma avaliação. De tempo em tempo, revisarmos, pararmos, refletirmos, buscarmos um momento de
isolamento, de solidão, né? Para que a gente possa analisar o Espiritismo com todo o seu amplo conhecimento, com tudo isso que nos foi descortinado pelos espíritos superiores, porque esse conhecimento foi nos colocado à disposição. E antigamente ele só era um assunto tratado pelos sábios, dentro dos templos, pelos altos sacerdotes, pelas sacerdotisas, enfim, hoje ele está à nossa mão. Então devemos analisar se ele está mudando os nossos hábitos mentais, as nossas posições, as nossas posturas, a nossa maneira de tratar o próximo. Devemos fazer essa análise, porque é nesse avaliar-se contínuo que devemos manter como hábito o avaliar-se e o reavaliar-se, é que nós vamos pouco a pouco aceitando o que deve ser aceito e mudando aquilo que deve e pode ser mudado. É nesse avaliar-se que nós vamos conseguindo isso. Mas esse avaliar-se deve ser um avaliar-se assim, delicado, com bondade, com amor, mas viril, definido, determinado. É este olhar que Santo Agostinho se olhava. É com esse olhar doce, esse olhar de perdão, mas esse olhar com firmeza. Isto eu preciso modificar, então vou modificar. Então, queridos irmãos, esse, né, é um tipo de olhar que nós devemos ter para irmos fazendo essas modificações dentro de nós. É esse olhar que tanto Santo Agostinho quanto Emmanuel procura nos passar. E para nós irmos encerrando esse nosso comentário, essa nossa reflexão sobre como amar ao próximo, deixamos aqui uma pergunta para nós mesmos refletirmos e respondermos. Que tipo de cristão eu sou? Que tipo de espírito o Espiritismo está fazendo? Que trabalho o Espiritismo está fazendo dentro de mim? Que tipo de cristão eu sou? Aquele semelhante aos hebreus? Semelhante aos judeus da época de Jesus, que tinham aquelas 3 conceitos de próximo? Ou eu sou esse cristão que entende que todos somos irmãos em humanidade e que a terra é o meu país e que todo o ser vivo merece respeito e amor? Queridos irmãos, pensando neste tema, refletindo nesse tema de amor ao próximo, vamos prosseguir procurando refletir sobre o ensinamento de Jesus, que nos diz com toda a sua luz, com toda a sua grandeza, que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Muita paz e muita luz em todos os